É comum pessoas citarem textos da Bíblia usando capítulos e versículos. Por exemplo, como está escrito no capítulo tal, no versículo tal. Bem, na verdade não é comum para quem tem dificuldade de decorar capítulos e versículos. E você, tem essa dificuldade? E quando temos essa dificuldade? Será que somos piores do que aqueles que conseguem decorar? Quem decora capítulos e versículos é melhor cristão do que quem não decora? Isso é o que vamos descobrir. Felipe, roda a vinheta. Fala, gente boa! Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like descontraído e olha, não deixe de compartilhar, para que nós juntos possamos alavancar esse canal. Segundo uma profunda pesquisa que fizemos, um dos motivos que causa dificuldade de decorar capítulos e versículos ou qualquer outra coisa pode ser chamado de transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. A mente dessa pessoa ela não para de raciocinar, ter ideias. Não é que ela não queira te dar atenção, é que ela não consegue. Mas mesmo assim, ela aprende. Mas por muitas vezes, ela não consegue decorar. Legal! Bem louco! Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que têm dificuldade de decorar nome de rua, decorar telefone. Tem pessoas que até mesmo têm dificuldade de decorar nome de pessoas. Isso acontece com você? E também existem pessoas que têm dificuldade de decorar capítulos e versículos da Bíblia. E como foi feita a divisão de capítulos e versículos? Como chegamos à Bíblia que nós usamos hoje, no dia a dia? Vamos falar sobre isso. Uma coisa aqui do canal nós podemos afirmar para vocês. Há um consenso. No início, não existia separação de capítulos e versículos, assim como não havia separação de vogais. Era tudo feito de um rolo só, num papiro só. A necessidade de dividir capítulos e versículos surgiu para que facilitasse a leitura litúrgica. Sabia não? Houve diversos sistemas com esse intuito de facilitar a leitura, como por exemplo o usado pelos judeus, o Sedarim. O Sedarim foi feito para que nas sinagogas pudesse se fazer a leitura do Pentateuco em até 3 anos. Entre os cristãos, por exemplo, nós temos os cânones de Eusébio, mais conhecido como cânon de Eusébio. Também com esse intuito de facilitar a leitura e dividiu essa leitura bíblica em 1162 sessões. 1162, meu Deus do céu, 1162 sessões. Vamos falar agora sobre a divisão em capítulos. Stephen Langton, arcebispo da Cantuária, fez a divisão do Antigo e do Novo Testamento em capítulos a partir da Vulgata, que é a versão em latim da Bíblia, de São Jerônimo por volta do ano de 1226. Da Vulgata passou para a versão hebraica, passando para a versão grega do Novo Testamento e também a versão grega do Antigo Testamento. Ele estabeleceu uma divisão em capítulos muito similar à Bíblia que nós temos impressa. E a divisão em versículos? Como aconteceu? São Panino, judeu convertido, depois dominicano, originário de Lucca, Itália, dedicou 25 anos à sua tradução da Bíblia, publicada em 1527, e foi o primeiro a dividir os textos em versículos numerados. Já Robert Etienne, prestigioso impressor, realizou a divisão atual do Novo Testamento em versículos em 1551. Em 1555, fez a edição latina de toda a Bíblia. Já para a versão do Antigo Testamento hebraico, ele usou a divisão de São Panino. E a Bíblia impressa, com capítulos e versículos? A grande verdade é que o recurso de dividir a Bíblia em capítulos e versículos veio como um facilitador, para que nós pudéssemos fazer pesquisa, pudéssemos fazer a leitura da palavra. A primeira Bíblia que nós temos, que foi dividida em capítulos e versículos, foi a Bíblia conhecida como Bíblia de Genebra, feita em 1560. Os editores da Bíblia de Genebra optaram pelos capítulos de Stephen Langton e versículos de Robert Etienne, conscientes eles da grande utilidade que isso teria para memorização, localização e comparação dos textos bíblicos. Já em 1592, o Papa Clemente VII mandou publicar uma nova versão da Bíblia em latim para uso oficial da Igreja Católica, e nela se incluiu a divisão atual de capítulos e versículos. Assim,
No final do século XVI, os judeus protestantes e católicos haviam aceitado a divisão em capítulos introduzida por Stephen Langton e a subdivisão em versículos introduzida por Robert Etienne. Desde então, essa divisão em capítulos e versículos foi aceita, para que pudesse haver uma padronização para localizar textos na Bíblia. Como vimos, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos deu muito trabalho, mas ela serve para facilitar a nossa vida. Funcionam como um endereço único, um CEP, para a localização dos capítulos e versículos. É verdade que alguns desses capítulos e versículos são encontrados em lugares um pouco estranhos, ou melhor, considerados um pouco estranhos pelos teólogos. Já ouvi algumas vezes teólogos falando de um tom descontraído: capítulos e versículos não são de Deus. Mas vamos falar a verdade. Essa divisão facilita em muito nós encontrarmos o texto na Bíblia. Eu lembro que na escola tínhamos que decorar questionário, tabuada, algarismo romano, até nome científico eu tive que decorar. Eu não achei que perder um dia de aula faria falta. E sabe no que resultou isso? Esse exercício de decoração? Não resultou em nada. Eu não consegui decorar nada. Porque a grande verdade é que a maioria das coisas que eu decorei foi se esquecendo com o tempo. Fico imaginando Jesus na provação no deserto, quando o diabo chega até ele. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. E eu fico sempre imaginando Jesus respondendo ao diabo, como está escrito em Deuteronômio 8, capítulo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Essa sim, viverá o homem. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Decorar capítulos e versículos é bom? É claro. Sim, é muito bom. Mas calma, se você não consegue decorar capítulo e versículo, o importante é que você aprenda da história, é que você aprenda da Escritura Sagrada, é que você aprenda da Bíblia. Por isso nós do canal Teologia Descontraída queremos dar uma recomendação a você. Leia a Bíblia, faça disso um hábito, leia o contexto da Bíblia, não fique preso apenas a versículos isolados como se fosse uma caixinha de promessas. Então comece a colocar isso em prática, porque como vimos deu muito trabalho chegar à Bíblia que temos hoje. Então, boa leitura. E tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, só que calma aí, não estou lembrando. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o nosso sininho e deixar aquele like descontraído. Compartilha. Esse é o Teologia Descontraída.